Flamengo pega o Vitória nesse domingo no Maracanã, no jogo de despedida do Gabigol. Portanto, esse vídeo aqui eu não vou fazer uma análise tática ou análise da performance do Gabigol nesse ano, nos últimos 2 anos, ou falar propriamente sobre o jogo em si, mas esse vídeo vai ser para a gente falar do personagem Gabigol que representa para o Flamengo e o que essa despedida significa e o que as pessoas vão começar a entender dessa despedida não amanhã, mas tempos depois. E eu vou fazer uma analogia comparando não os ídolos, tá? Porque o Zico, e eu vi o Zico jogar a parte final da carreira dele, eu me entendo vendo futebol como flamenguista a partir do ano de 87, então eu tenho muito viva as imagens daquele timaço de 87, que o Zico era o centro daquele time. Então, sabe, eu tive essa felicidade e para mim o Zico é incomparável. Mas eu reconheço que o Gabigol, para essa geração, ele tem uma representatividade muito grande. Então, a analogia que eu faço é desses momentos de despedida, porque naquele tempo, quando o Zico se despediu, o Zico era uma coisa mágica. Eu sabia que estava se despedindo, mas eu não tinha noção o que isso representava, porque na minha cabeça de criança o Zico sempre estaria jogando no Flamengo de uma forma ou de outra, nem que fosse os Masters do Flamengo. E bem lá na frente eu comecei a a ter noção do que representou aquela despedida, aquele momento. E domingo acontece algo semelhante com o Gabigol, um ídolo histórico do Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta aqui do meu trabalho, do conteúdo, dá essa força, se inscreva no canal para que o canal possa crescer. E tão importante quanto é deixar aquele like, porque aí o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Então, dá essa força, dá o joinha aí. E claro, se você gostou do conteúdo, de algo que eu abordei, ou também se não gostou, ou se não gostou do conteúdo, ou se gostou do conteúdo, não importa. O importante é interagir. Portanto, deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, voltando ao tema, Gabigol. Gabigol se despede nesse domingo do Flamengo. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, se o Gabigol vai voltar para mais um jogo, não sabe, mas é um momento que provavelmente muita gente não vai se dar conta realmente, vai cair a ficha em si do que representa esse jogo de despedida do Gabigol. E eu comecei o vídeo fazendo analogia ao Zico, de novo, nunca colocando na mesma prateleira, porque o Zico está numa prateleira única na história do Flamengo, ele não é comparado a nenhum outro jogador, mas ao personagem que o Gabigol representa, é um ídolo dessa geração, né? O Zico, costumo dizer que é de todas as gerações, mas aquela despedida dele, eu não me dei conta quando eu vi. Eu era criança, tudo bem, mas eu não tinha a real noção das coisas. Porque para mim, Zico e Flamengo era uma relação, sabe, que nunca terminaria. Essa é a verdade. E talvez as pessoas não se deem conta, porque está indo embora um ídolo histórico do Flamengo, né? E o Zico também nunca mais voltou a jogar com a camisa do Flamengo de forma oficial. E de lá para cá, depois de muito tempo, eu comecei a me dar conta que isso não aconteceria. E passaram-se décadas e o Flamengo não virou o protagonista mais na competição mais importante da América do Sul, a Libertadores. Né? Chegou um momento que a Libertadores, a torcida do Flamengo cantava no Maracanã quando ela ia para a Libertadores, quando o Flamengo se classificava. Eu me lembro de um campeonato que o Flamengo chegou a ficar em terceiro, foi até com o Joel Santana, que a torcida no Maracanã cantava: para a Libertadores eu vou, ou seja, se comemorava ir para a Libertadores. Quanto mais vencer a Libertadores. Durante um bom tempo o Flamengo não chegava às quartas, às semifinais, a última que havia participado
tinha sido em 83, se eu não estou equivocado, contra o Grêmio. Agora não, já ganhou 2 Libertadores, 3 finais, parece que é uma coisa corriqueira, mas não era. Então eu sei o que o Gabigol representa para essa geração e para mim também, que eu não tinha visto o Flamengo ser campeão da Libertadores. Eu vi o Flamengo ser campeão em 87, com aquele time mágico que eu sei de cor, que ganhou do Atlético Mineiro, que também tinha um timaço lá no Mineirão. Mas essa geração que ganhou a Libertadores 2 vezes, o cara principal dessa geração era o Gabigol, foi o Gabigol, que fez aqueles 2 gols mágicos contra o River em Lima, no Peru. Então, existe toda uma representatividade e por mais que o Gabigol tenha feito besteira, e eu acredito que fez, tá? Eu como torcedor fiquei muito chateado com tudo que aconteceu com o Gabigol em termos de aquela camisa que vestiu no Corinthians, girou a bandeira da camisa do Palmeiras, tudo isso, mas não apaga o que ele representou para a torcida do Flamengo. Isso não apaga. E sabe, eu tenho amigos que ficaram muito chateados com o Gabigol. Tudo bem, eu entendo, eu mesmo fiquei, mas uma coisa não anula a outra. Sabe quando a gente fala uma coisa, outra coisa, outra coisa? Pois então. E desassociar o Gabigol da história do Flamengo ou, sabe, dar um peso menor é não entender a alma rubro-negra. A associação, o carisma, a magnética que envolveu sempre Gabigol e a torcida do Flamengo é algo realmente que é um ponto fora da curva na história do esporte, né? O Gabigol, ele se identificou muito com a torcida do Flamengo, com o clube, com o espírito rubro-negro, sabe, com tudo que representa o Flamengo. O torcedor sempre se viu identificado com o Gabigol lá no Maracanã, em qualquer outro estádio, mas defendendo as cores rubro-negras. E isso, talvez a gente só comece a se dar conta lá na frente. Hoje eu vejo muita gente, né, claro, a maior parte da torcida continua tendo o Gabigol como ídolo, mas eu entendo aqueles que ficaram bem, como eu posso dizer, chateados, revoltados e não colocaram isso de lado ainda, então estão falando que tem que ir embora mesmo. Mas olha, eu acredito que se não toda a torcida, mas a sua absoluta maioria vai se dar conta do que esse personagem representou daqui a alguns anos, bem lá na frente, porque uma coisa é certa, quando a história acontece, a gente não se dá conta no momento que acontece. São poucos os casos que a gente se dá conta. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores sobre o River, com aqueles 12 gols do Gabigol, eu não tinha noção do que aquilo ia representar. Eu achava que já era muito grande aquilo ali, mas na medida que o tempo passou, aquela vitória sobre o River se tornou maior do que foi naquele momento. E certamente, com o passar do tempo, vai se tornar maior ainda, muito em virtude de como aconteceu, com quem aconteceu e o contexto. O Flamengo estava há 38 anos sem ganhar uma Libertadores. Então, isso tudo tem uma representatividade muito, muito grande. E por mais que você, torcedor, possa, sabe, do ponto de vista técnico, racional, dizer que o Gabigol não ia mais agregar para o Flamengo, eu concordo. Eu acho que do ponto de vista técnico, e eu torço para o Flamengo, né? Antes de qualquer coisa, eu torço para o Flamengo. Então eu também acho que do ponto de vista técnico, racional, o Gabigol pouco agregaria para o Flamengo em 2025. Isso é verdade. Mas isso não apaga o que ele agrega para a história do Flamengo, para a história do torcedor flamenguista, para a minha história. Certamente a minha história seria diferente se não fosse aquele 2-1 contra o River, ou também aquele gol contra o Atlético Paranaense, e ainda aquele gol que ele representou na final contra o Palmeiras, que a gente perdeu por um outro motivo. Mas eu sempre enxerguei o Gabigol numa final como, poxa, desse cara eu posso esperar que vai sair alguma coisa.
esse cara vai me representar, esse cara vai fazer algo diferente nessa final. Inclusive, por pior que estivesse na última final da Copa do Brasil, que o Flamengo conquistou, se não fosse o Gabigol, muito provável que a gente não jogaria contra o Atlético com aquela vantagem de 2 gols e talvez hoje nós não seríamos campeões da Copa do Brasil. E mais uma final, aí ele decidiu no Maracanã, na sua casa, sempre decidindo, né? Se eu não me engano, foram 17 finais, 16 gols, 17 finais, 17 gols, algo assim. É algo assim absurdo do quanto esse cara foi decisivo usando a camisa do Flamengo e do quanto esse cara representou o Flamengo. E o Gabigol tem uma coisa que me chama a atenção, muito em virtude de todos esses erros que ele teve na passagem do Flamengo. Ele é um cara que, como qualquer flamenguista, erra, faz besteira pra caramba, sabe? Pisa na bola, mas vai lá, levanta, tenta, sabe? Tenta dar a volta por cima. É um cara imperfeito e é por isso que eu digo que ele representa muito o Flamengo, porque é um cara imperfeito e o Flamengo não é um time de perfeitinhos. O Flamengo ele representa a massa brasileira, é o que tem maior representatividade no Brasil, ele representa o nordestino, ele representa o nortista, ele representa o sulista, ele representa o povo do sudeste, sabe, o centro-oeste. E o povo brasileiro é um povo que faz besteira, que tenta corrigir, mas não desiste. E o Gabigol é isso. Quando a gente viu o Gabigol em campo, era um cara que fazia besteira, mas não desistia. E principalmente é um cara que é o cara dessa geração vencedora do time de 2019, é a figura dele. Hoje, ou no domingo, é provável que o torcedor não se dê conta realmente. Claro que vai entender que é um momento histórico, que é a despedida de um grande ídolo, de um ídolo histórico do Flamengo. Mas a real noção desse momento, anotem aí, você só vai se dar conta, vocês só vão se dar conta tempos, muito tempo lá na frente, muito tempo lá na frente, você vai se dar conta disso. Por isso, com raiva ou não do Gabigol, tente aproveitar o máximo essa última oportunidade com o manto sagrado. Da mesma maneira que eu aproveitei a despedida do Zico, não reconhecendo naquele momento que realmente representava, mas ainda assim desfrutei. Claro, Zico é Zico, não estou comparando os ídolos, eu estou comparando despedidas de um personagem importante na história do Flamengo e que a gente vai comentar muito anos na frente, tempo à frente, com filhos, netos, enfim, falar que viveu esse momento, assim como a geração de 80, dos anos 80, fala. Fique registrado, Zico está ali, insuperável, o que não diminui em nada esse ídolo histórico que se despede contra o Vitória. Deixe aqui seus comentários, é muito importante aqui que você comente, se inscreva, deixe o like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.